Louvado seja o Senhor. Grande é Deus. Seja por da igreja, para estar abrindo a palavra do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e 3. Hebreus 2, 1 e 3. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Aleluia. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme em toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como capacitaremos nós se negligenciarmos tão grande salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que ouviram. Amém? Somente até aqui. Louvado seja Deus. Vamos orar, igreja? Vamos ficar descansados. No final de semana, né? 2 cultos. Esse culto é puxado, mas Deus nos dá graça, né? Nós estamos alegres em estar na casa do Senhor. Estamos alegres por estarmos aqui e glorificar a Deus. Vamos estar orando, né? Quando oramos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, oremos também pela vida da irmã Maria ali do panorama, que ainda não está bem. Ela até melhorou, mas depois veio a ficar mal de novo. Está distribuindo pela vida dela. E Deus orando pelos demais irmãos. Tem mais consideração? A irmã Salete? Amém. Tem mais? Amém. Amém, vocês. Estaremos orando por elas. Amado Deus, queremos nessa noite te agradecer, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Eu venho clamar a ti, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que derrame a tua unção, a tua graça sobre nós. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a sua palavra, Senhor Deus, falar aos nossos corações. Também clamo a ti, Senhor Deus, por cada irmã que foi citada nessa noite, se encontra enferma, Senhor. A irmã Celeste, a irmã Miracei, Senhor, entra na vida dela, Senhor Deus, entra com cura, Senhor. Deus Todo-Poderoso, estenda as suas mãos sobre essa vida, Senhor, porque nós cremos no seu operar, cremos no seu trabalhar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos falar hoje sobre salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. A salvação, você acredita que ela é garantida independente de nossas escolhas, independente do que nós fazemos? Ela é garantida independente das nossas decisões, independente do que nós fazemos? Há quem diga que a salvação, ela, quando ela é dada, ela não pode ser tirada, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. É o que dizem. Mas será que é isso mesmo? O que a palavra de Deus nos fala? Será que uma vez que você aceitou Jesus, desceu as águas, foi batizado com o Espírito Santo, está garantida a salvação para você? Tem como você perder essa salvação? Tem como você perder essa promessa? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Será que você pode perder a sua salvação? Ou ela é eterna e você não perde de jeito algum? Há crenças que dizem, né, igrejas que dizem que você está predestinado a ser salvo. Você foi escolhido e você vai ser salvo de qualquer forma.
Você foi escolhido, você já foi separado do mundo para que você pudesse estar aqui e ser salvo. Só que nisso já perde o sentido. Para que eu vou evangelizar se já está determinado cada pessoa que vai ser salva? Para que eu vou pregar a palavra de Deus se Deus já determinou qual é a pessoa que vai ser salva? Se ela já está predestinada a ser salva, o que adianta nós estarmos aqui? Se não vamos perder essa salvação, se estamos predestinados. Isso não é o que a palavra de Deus nos fala. Vamos também avançar. A salvação não está no começo e no meio, está no fim. Isso, mas assim, é uma caminhada até lá. Você primeiro aceita Jesus. Primeiro assim, na verdade, ao aceitar Jesus, você reconhece que você é pecador. Você reconhece que você não é merecedor desse amor. Porém, quando você aceita Jesus e você reconhece que é pecador, não aqueles que aceitam Jesus porque está enfermo, porque está desempregado, porque está passando problema, porque está triste, porque está com o casamento abalado. Não é esses. Eu estou falando daqueles que aceitam Jesus porque estão realmente arrependidos de seus pecados. Eles sabem que são falhos. Esse é o começo. Eu falei que sabe que são falhos, reconhecem, mas ainda não é tudo. É o começo. É o começo da caminhada para a sua salvação. Agora a questão de você aceitar Jesus, agora você vai se batizar, porque você quer firmar um compromisso com Deus. Então você reconhece que você é pecador. Depois que você reconhece que você é pecador, você aprende a palavra de Deus e você quer firmar sua aliança com o Senhor. É o momento em que você desce as águas e você é batizado. Mas ainda não é garantia da sua salvação. E você está orando, e você está buscando a Deus, você está naquele primeiro amor. Olha, eu quero alcançar o batismo com o Espírito Santo. Eu quero ser selado por Deus. Eu quero que o Espírito Santo habite em mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E o que é que você faz? Você busca o batismo com o Espírito Santo. Ao buscar o batismo com o Espírito Santo, você é batizado. Você é cheio do Espírito Santo. Só que isso também não lhe garante a salvação. O que vai lhe garantir a salvação? Nós lemos um texto, em Hebreus 2, 1 ao 3. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido. O que nós temos ouvido? A palavra de Deus. O que nós temos aprendido? O Evangelho da salvação. Dar ouvidos é o quê? É obedecer. É reconhecer. É saber que ali há a verdade. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, é através da palavra, porque ele é o verbo, ele é a própria palavra. Então, se nós reconhecemos isso, agora nós começamos a caminhar nessa palavra. Agora nós começamos a ouvir a voz do Senhor, que já temos ouvido, como diz as Escrituras, para que em tempo algum nos desviemos. Se nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra, isso vai servir para quê? Para que nós não venhamos a se desviar do caminho do Senhor, para que nós não venhamos deixar o primeiro amor, para que nós não venhamos deixar o Evangelho. Só nisso aqui nós já estamos entendendo que há possibilidade de perder a salvação. Foi colocado no tema dos jovens aqui na festividade, quem nos separará do amor de Deus? Mas é bem claro, do amor de Deus. Agora, e o nosso amor para com Deus? Será que é fiel? Será que nós amamos a palavra do Senhor? Será que nós seguimos o Evangelho? Será que nós reconhecemos e entendemos o sacrifício de Cristo Jesus ali no madeiro? Ou é simplesmente uma história que entrou nos nossos ouvidos? Isso, eu sei que Jesus ele foi crucificado, lá ele padeceu pelo nosso pecado, mas você viu como eu estou falando? Fica tão simples assim. Eu sei que Jesus foi crucificado, padeceu por mim, amém? Glória a Deus. Não. Jesus, ele foi crucificado para que eu tivesse vida.
Ele foi pendurado no madeiro ali, o seu sangue foi vertido por mim. Eu reconheço que aquele sacrifício foi dolorido, foi triste, foi uma situação perversa, usado por maligno ali, aproveitando o momento para fazer tudo de ruim contra Cristo. Porém, isso serviu para me dar a salvação. E por amor a esse sacrifício é que eu não vou desobedecer essa palavra. É dessa forma que nós temos que estar diante do altar do Senhor. É dessa forma que nós temos que estar diante da casa de Deus, vir aqui, porque nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Mas há aqueles que levam isso como coisas banais. Ah, sim, Jesus padeceu por mim, amém. E pronto. E volta a praticar as velhas obras. E volta a praticar as antigas obras. Porque não reconhece isso. Não há transformação. Volta para o mundo. Volta a pensar como o mundo pensa. E toda vez que tenta se aproximar de Cristo, parece ter um imã que puxa para trás. Toda vez que ele tenta assim, chegar a Cristo, não, agora não. Por quê? Porque não está liberto. Porque não reconhece o sacrifício de Cristo. Versículo 2: Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu a sua justa retribuição. Tudo que foi falado permanece firme. Só que a desobediência tem a sua retribuição. Às vezes nós passamos dificuldade, às vezes nós passamos provas e achamos assim, estou sendo provado. Não, na verdade você está pagando por seus erros. Veio uma pessoa falar comigo nesses dias, falar: pastor, eu estou com medo porque eu cometi um crime anos atrás, só que agora que o juiz determinou a sentença e eu tenho mais tantos anos para cumprir, eu não quero ser preso, eu posso ser preso a qualquer momento. E essa pessoa falou: mas pastor, eu já me arrependi dos meus pecados, eu já pedi perdão ao Senhor, eu quero estar na igreja, eu firmei um propósito com Deus. Porém, não significa que você não vai pagar pelos seus erros. Você tem que pagar, colher aquilo que você fez. Como diz, tudo que você planta, você colhe. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins no futuro, por que planta e colhe? Porque leva um período, não é no momento que você errou que você vai colher aquilo. Não, você plantou, vai germinar, vai crescer, vai dar folhas, aí vai passar o tempo. Quando chegar a estação certa, a estação própria para dar o fruto, aí vai dar o fruto. Mas aí eu pergunto, se a semente que você plantou é a semente de bênção, de obediência, ou é a semente da desobediência? Porque dependendo do que você plantou, o seu fruto da desobediência vai lhe trazer consequências. E nós temos que entender isso. Porque a palavra é firme. A palavra ela não se altera. A palavra não vai voltar atrás somente para te favorecer. A palavra ela vai permanecer firme. Porque ela é dada por Deus. Ela é o próprio verbo vivo que é Cristo Jesus. Não se altera a palavra. A palavra não vai te favorecer porque, ai, coitadinho de mim. Não existe coitadinho. Não existe isso. Coitado é só um inimigo que já perdeu, já está derrotado e condenado. Mas você é consciente do que diz a palavra. Você é consciente, você já aprendeu, você está na casa do Senhor. Ou será que você quer viver período ainda, como diz o apóstolo Paulo, ser mantido por leite, sustentado por leite? Não, já passou da hora. É necessário agora você, como dizem alguns pregadores, você pegar, provar uma feijoada, uma comida mais forte, provando algo mais pesado, uma macarronada. Leite já passou. E tem gente que está há 30 anos na igreja e só quer leite. Aí quando vem uma alimentação mais pesada, fala: isso não é para mim. Não é para mim. Eu preciso, eu gosto de mensagens leves. Eu gosto de coisas leves. Mas você já cresceu, está na hora de você crescer e evoluir.
Né? A própria palavra de Deus fala assim: eu digo a vocês, meninos, crianças, que significa o quê? Que é o início, depois jovens, depois adultos, porque são fases. Ele não está falando de pessoas diferentes, ele está falando de etapas diferentes, fases diferentes, entendeu? Então há necessidade de evoluir. Às vezes a igreja deixa de crescer porque não evolui, quer ficar só no leite, quer ficar, não, tá de boa aqui, né? Sendo carregado para lá e para cá. Está na hora de você alcançar o seu ministério. Está na hora de você começar a fazer a obra de Deus. Está na hora de você pregar a palavra. Já chegou o momento, não só de você aprender, mas está na hora de você ensinar a palavra de Deus. Não está na hora de você ouvir, está na hora de você pregar a palavra de Deus. Porque o tempo passa, mas não podemos ficar estagnados. Naquele momento que nós aceitamos Jesus, é hora de evoluir. É hora de crescer na palavra do Senhor. Versículo 3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciarmos tão grande salvação, como que nós podemos escapar? Se nós que conhecemos a palavra do Senhor, negligenciarmos, deixarmos de lado, não dermos importância ao sacrifício de Cristo, não reconhecermos que devemos que mudar diante do Senhor, que devemos ser santos, porque a palavra fala: seja santo, porque eu sou santo. Se não há mudança, nós estamos negligenciando a promessa da salvação. Aí veio o pregador, né? Aqueles pregadores de worship falam assim: quem é que é salvo aqui? Quem é que é salvo? Todo mundo levanta a mão. Mas será mesmo? E o seu testemunho diante de Deus? Será que o que Deus tem visto realmente é um servo do Senhor que vai ser salvo? Ou é as 5 virgens loucas que estavam no mesmo lugar que as prudentes? Estavam esperando a promessa no mesmo lugar que as prudentes. Aí quando veio o noivo, empresta um pouco do seu azeite, dá um pouco da sua unção, da sua santificação. Olha, derrama um pouco da salvação que você tanto permaneceu diante do Senhor. E nós negligenciamos a vinda do noivo. E o que acontece? As 5 prudentes são salvas, e as loucas são condenadas. Elas ainda tentam, procurar a palavra, procurar a salvação, batem de porta em porta. Olha, tem um pouco de azeite, há salvação aqui ainda. É assim que vai ser no final dos tempos. Muitos vão procurar, olha, bater na porta da igreja. Olha, tem salvação, tem palavra aqui, pastor, Jesus voltou e eu fiquei, e aí o que eu faço? Porque tem pastor que vão ficar também, não é porque tem título da gravata, não. Se não tomar cuidado também fica. Se eu não vigiar, eu também fico. Mas a palavra do Senhor é bem clara para nós. E nós não podemos negligenciar a salvação. Temos que ser como as 5 virgens ali prudentes, que esperaram a vinda do noivo. Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Sabe por quê? Havia promessa de salvação. Os discípulos, mas vamos pregar Jesus. E aí, como é que vai ser? Será que as pessoas vão acreditar? Será que as pessoas vão dar ouvido? Será que as pessoas vão crer que Jesus ressuscitou? Aí os discípulos começaram a pregar, e a multidão começou até chegar ali, 3 mil almas primeiro, depois 5 mil, e assim foi crescendo, e foi aumentando, e foi sendo confirmada, porque havia promessa de salvação, havia promessa de crescimento da igreja. Com tudo isso acontecendo, é possível negligenciar a vontade de Deus, a salvação que Ele determinou para nossas vidas? É possível sim que nós perdemos a nossa salvação, devido que é necessário constância na presença do Senhor.
Ser constante na presença do Senhor é algo precioso. Estar sempre em oração, estar sempre buscando a face do Senhor. Como é que tem intimidade com Deus? Não ora, não lê, não jejua e quer ser salvo. Como é que você quer ser levado para um reino se você não tem intimidade com o seu rei? Se você não tem intimidade com Deus? Não, eu quero morar, eu quero ver Jesus. Mas nem intimidade você tem. O que é que prova? O que é que prova as promessas da palavra de Deus? E por que não lê as Escrituras? Por que não examina as Escrituras? Por que não se aprofunda mais diante do Senhor? Vive uma vida superficial, uma vida básica, né? Eu vou para a igreja, amém, congrego todos os cultos, né? Mas e como é que é a vida lá na sua casa? É constante oração? É como o hino lá que a gente canta em fervente oração? Ou é assim, é a míngua, né? Às vezes eu oro, às vezes não oro, às vezes eu leio, às vezes não leio, às vezes eu busco, às vezes não busco. Às vezes, uma vez no ano, assim, para a presença de Deus, para mim está bom demais. Não é assim. É uma busca constante. É ser constante diante de Deus. Há muitas declarações claras das Escrituras que mostram que a salvação é condicional. Alguém lê para mim, por gentileza? Vamos ler, eu vou acompanhar vocês. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Eu já vou ler. 1 e 2. Quer ler? Pode ler para mim. Irmãos, venho lembrar do Evangelho que anuncia a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ora, irmão, na minha versão está assim: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o Evangelho que já vos tenho anunciado. Qual Evangelho é esse? É o Evangelho da salvação. Desejo lembrar-vos de que Cristo foi crucificado por você. Será que você lembra disso? Desejo lembrar-vos do sacrifício de Cristo. Aleluia. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo. Não estou lendo outro, irmão, desculpa. Meu ódio é misericórdia. Achei agora. Ora, irmãos, desejo vos lembrar-vos o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceste. O Evangelho que você recebeu e permaneceu. Permanecer é seguir firmemente. É andar de acordo com a vontade do Senhor. Não é a tua vontade, é a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Como eu sempre falo, falei uma vez aqui e falo de novo. Quando Israel estava lá para receber as tábuas, ali no Monte Sinai, né, Moisés falou com o povo, e o povo respondeu o quê? Faremos e ouviremos. Faremos a vontade do Senhor para quê? E ouviremos, depois é o quê? Entenderemos o que o Senhor está pedindo. Mas nós vamos fazer porque é Deus mandando. Porque o Senhor está mandando e nós cremos no Senhor. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que isso? Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Por que o crente tem que ser dessa forma? Por que eu tenho que orar sempre? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por quê? Porque tanta coisa sem entender que é a vontade de Deus. O povo não ficou questionando lá não. Faremos sim, faremos exatamente como o Senhor está mandando, porque o Senhor tinha que eles se lavassem suas vestes, voltassem limpos diante do Senhor. Nós vamos fazer. Mas por que Deus? Não importa, o Senhor está pedindo. Por que o Senhor pede para que nós sejamos santos? Por que o Senhor pede que a gente busque Ele constantemente? Para que nós sejamos salvos. Mas por que tem que ser santo para entrar no céu? Porque o Senhor é santo. Por que eu não posso andar como o mundo anda? Porque você é separado. É diferente. É fazer e ouvir a voz de Deus. Pelo qual também sois salvos,
se o retendes tal como anunciei, você não é que crestes em vão. O que é crer em vão? É aquela pessoa que está na casa de Deus, é aquela pessoa que ouve, como Paulo falou, eu estava falando, ministrando, eu estava ensinando, vocês ouviram eu falar, mas não segue. Está na casa de Deus, mas não segue os caminhos do Senhor. Crê em vão, é em vão só, não adianta você estar aqui, mas o coração seu está lá fora, os seus pensamentos estão lá fora. Às vezes quem já pregou aqui já sabe, está olhando às vezes para um, para o outro, às vezes fala assim, meu Deus, você está pregando, falando, meu Deus, o irmão ali está longe, a irmã está longe, nem está na igreja, percebe que está tão longe. Crê em vão, não está dando ouvido, está aqui por estar, né? Como eu falei aqui uma vez, né? Estão mortos da igreja, estão mortos, estão dentro da igreja, mas estão mortos diante de Deus, estão frequentando a igreja, mas estão mortos diante de Deus. É verdade, igreja. Daí quando tem um pessoal que você fica olhando, está no mundo da lua, não sei se vai aprender, Deus está bem, mas não sei por que vem. Né? Uma vez eu estou numa pregação que a pregadora falou assim, a pregadora do nosso ministério, uma Lídia, ela falou assim, olha, tem pessoas que estão na igreja que estão em coma, não ouvem, não falam, não sentem mais de Deus, não ouvem mais a palavra de Deus, não falam da palavra de Deus, estão em coma. Precisam voltar, sim, precisam sentir a presença de novo de Deus, voltar a sentir a presença de Deus novamente. E tem pessoas assim na casa do Senhor. Por quê? Ouvem, como o Paulo falou, ouvem, né? Olha, eu falei, se você retém tal como, eu não sei, ou seja, se você carrega, retém para si, guarda para si, tal como eu anunciei. Mas se você crê, se é que você crê naquilo, porque vocês estão me ouvindo, mas será que vocês creem? Será que estão crendo que está sendo ensinado? Ah, o pastor está falando aí, mas sabe, não é bem assim não. Salvação não se perde, né? Eu aprendi uma vez salvo, sempre salvo. Sim, para os fiéis, para aqueles que são fiéis. Mas se você segue o caminho do Senhor e Jesus voltar, vai ficar como assim com loucas, desesperada. Ah, Senhor, e eu? Por que fiquei? Tem uma parte que fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Olha, você vai saber porque você ficou. Você sabe o que você fez. Você sabe. Então a gente vai olhar para nós mesmos e vamos reconhecer, olha, eu sou pecador, eu errei. E é necessário crer na palavra. Crer que a palavra de Deus não fala que é como um espelho. Só que não é um espelho igual a gente usa ali que mostra, né? Dizem os cientistas, eles falam que o nosso espelho ele é viciado. Por quê? Para nós, nosso cérebro, quando nós paramos na frente do espelho, nós sempre estamos bem. Mas já reparou que na frente do espelho nós estamos bem, mas quando tiramos uma foto, falamos, não ficou legal. Porque a foto do nosso espelho, né? A foto vai mostrar quem nós somos. Realmente como é a nossa face, os defeitos. No espelho, parece que o cérebro já formulou, né? Até quando você vai em outro espelho diferente de outro lugar, nossa, mas está diferente. Nossa, mas como eu estou mais gordinho, né? Como eu estou mais bochechudo. Por que o espelho de cara é diferente? Porque o ambiente é diferente, o seu cérebro ele formulou. Mas o espelho, que é a palavra do Senhor, vai mostrar o seu interno. Vai mostrar o seu interno, vai mostrar quem você é. Vai mostrar as suas falhas. Vai mostrar quem você é por dentro. Aí quando a palavra Deus confronta, e você olha para si próprio e fala assim, nossa, eu não sou digno de estar aqui, nem digno de ser essa palavra, mas através de Cristo Jesus, através do sangue de Cristo, hoje eu posso estar aqui porque Ele me lavou e remiu com o seu sangue, me deu novas vestes, e eu busco a santidade, porque eu creio, não é se creres, porque eu creio na palavra escrita, na palavra do Senhor, porque é o próprio Verbo vivo, porque é Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Paulo ele afirma, né, que os que guardam a palavra, tal como é ensinada, são salvos. Mas se você guarda como ela é ensinada, como ela é dita, não por interpretações humanas, não por interpretações de si próprios escritores,
Às vezes tem livros da Bíblia que, se você for pegar um livro, um autor que escreveu um livro aleatório, baseado naquele, tem que tomar cuidado, porque a interpretação dela às vezes não é a interpretação de Deus. Nem tudo que vem de Deus parece que é de Deus, né? Parece que leva o nome de Deus lá, de Deus. Mas será que é Deus mesmo? Nem tudo que usa o nome de Deus ali é de Deus. Porque o autor pode ser pastor, pode ser, mas ele tem um conceito, uma interpretação própria. Aí o que acontece? Vai pegar aquilo para você. Aí passa-se anos e fala assim, já aconteceu comigo. Nossa, mas eu pensava que era desse jeito, tinha lido assim. Não, mas o versículo está falando de outra forma. Mas a interpretação do autor me levou a pensar de forma errônea. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que filtrar, né? Como diz, tem um pastor meu antigo, o pastor José Miguel, do Ministério do Belém, que era o setor 14, eu acho que hoje está no setor 32. Ele falava assim, claro, todo mundo já ouviu isso? Você está num lugar, vai ler um livro, ou vai estar numa igreja diferente, você leva 2 mochilas, uma com fundo e outra sem fundo. Porque a que tem fundo, você vai guardar as coisas boas, vai levar para cima. As que não tem fundo, você vai colocar tudo ali, vai ficar ali mesmo. Não carrega para a sua vida. Porque hoje tem N ensinamentos. Mas você tem que pegar somente as coisas boas. Andar somente com as coisas boas que o Senhor dá. O que é palavra, o que sai fora da palavra, você olha, aí não dá certo não. Isso eu não quero para mim. Eu não quero para mim. Glórias a Deus. Em Hebreus, vamos voltar lá em Hebreus. Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz assim, ó. Cristo, porém, como filho é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Conservar. O que é conservar, igreja? Né? É manter firme, para que não venha estragar. Quando os irmãos aí fazem feijão, temperam, o que as irmãs fazem? Primeiro coloca sal, vai ajudar a conservar. Mas o que você faz para evitar ainda de azedar o feijão? Você vai colocar na geladeira, porque ela vai conservar aquele produto para o uso, para que não venha estragar. A sua salvação é a mesma coisa, não você vai colocar na geladeira, mas você vai colocar a palavra, a promessa da palavra, dentro do seu coração, para que não saia. Quando eu falo coração, não estou falando o órgão, o coração mesmo, não. Eu estou falando assim do sentido, aquele sentido de amar, de guardar, de consciência, né? Você tem que ter consciência do que está fazendo, e a palavra guardar dentro de você. Aonde mostra sentimentos, que fala coração, né? Onde mostra sentimentos, seus afetos, aonde está o seu amor, a demonstração de amor. Ela tem que estar guardada lá, porque você ama ouvir a voz de Deus. Você ama estar diante do Senhor, para que você não venha perder a salvação. Ó. Esta casa somos nós. A casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então a salvação não é uma vez salvo, sempre salvo, né? Não, estou salvo, posso fazer o que quiser, posso pular carnaval, posso ir para a festa junina, posso fazer o que eu quiser, porque eu estou salvo mesmo, eu sou predestinado a estar salvo. Não, igreja, não é assim. Não é assim. Uma vez eu estava na escola e eu fui bem os 3 primeiros trimestres da escola. Nota boa que é uma beleza. Nossa, estou garantido. Lá, como estou falando do trimestre, o que eu vou fazer? Agora eu vou ficar sossegado. Vou fazer os trabalhos meio que meia boca, as provas não vou dar muita importância. O que aconteceu? Nota vermelha. O que aconteceu comigo depois? Recuperação. Fiquei revoltado, porque eu passei 3 trimestres tirando notas boas, somente A. Mas no último trimestre eu tirei só por causa do final do trimestre. Sim, a mesma coisa é a salvação da sua vida. Você pode passar a sua carreira toda andando bem diante do Senhor, mas se lá no final você parar, você se desviar, ou se não vou nem falar se desviar, se você se esfriar na presença de Deus, pode desviar, mas eu não vou para o mundo, mas você pode permanecer sentado nesse banco, mas sem guardar a palavra, sem crer na promessa, sem sentir a presença do Senhor,
se desviar espiritualmente do Senhor, você não vai ser salvo. Ah, mas eu sempre busquei, sempre evangelizei, sempre orei, fui batizado com o Espírito Santo, eu orava, a pessoa era curada, orava ali, as pessoas eram libertas, não importa. Se no final você deixar de seguir a palavra firmemente, você perde a salvação. Você pode estar aqui nessa casa, mas se você não permanecer firme, fiel às Escrituras, começar a desandar, você perde a salvação. Mas pastor, a vida toda? Sim, a vida toda. Pode falar, Anderson. Paulo escreve a Timóteo a respeito disso. No capítulo 4, no verso 16, diz assim, cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que te ouvem. Então, assim, você tem que cuidar da sua salvação e das pessoas que estão ao seu redor. E fazendo assim, você cuida da sua salvação e das pessoas que te ouvem também. Então, assim, a salvação não é uma vez salvo para sempre. A salvação ela é dia por dia. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não sei. E assim vai. E Paulo fala com Timóteo, cuide da sua salvação. A doutrina é essa. Continua aqui. Se você fizer assim, você vai salvar tanto você quanto o que te ouve. É muito interessante esse texto. Não, sim. Primeiro, muitas vezes a gente se preocupa tanto. Acontece muito nós, que somos obreiros, né? A gente se preocupa tanto com as outras pessoas e quando nós vê, a gente fala, igual festividade, as coisas que tem das irmãs. Às vezes é uma correria, evangelismo, correria para lá, correria para cá. Aí você fala assim, nossa, mas eu não consegui nem orar. Eu não consegui nem ler a palavra. Ah, não, mas está fazendo algo. Não, diferente. Eu estou cuidando dos outros, esquecendo da minha salvação. Mas se eu permanecer firme, eu vou poder ajudar outras pessoas a chegar a Cristo e elas vão ser salvas. Se eu permanecer firme com o homem de Deus, continuar firme diante do Senhor, a minha família vai ser salva, a minha casa. As pessoas que estão ao meu redor, através do meu testemunho, vão ser salvas. A minha esposa, quando eu conheci ela, ela não era crente. Mas foi através, foi que eu ficava pregando direto para ela, você tem que citar Jesus, citar Jesus. Não. O Senhor falou, não insista. E eu vou fazer a obra. Aí foi através do meu testemunho, toda vez ela me via orando, lendo a palavra, passava dificuldade, mas não desanimava. Um dia ela chegou em mim e falou, eu quero citar Jesus. Eu falei, mas do nada, assim não estamos nem na igreja. Ela falou, não, eu quero citar Jesus agora, porque eu vejo o que Deus faz na sua vida. E eu quero esse mesmo Jesus. Desde que eu nunca mais seja do Senhor. Vai ver por quê? Eu me preocupei com a minha salvação, como o Vanessa falou, automaticamente as pessoas que estão ao meu redor vão observar isso e falar, eu também quero esse Deus. A minha família observa, meus filhos. Se eu sou um pai que não ora, um pai que não estou constante em oração, minha esposa não vai orar, meus filhos não vão orar, né? As pessoas que estão ao redor do meu trabalho não vão, se for falar assim, mas as pessoas de qualquer jeito, que crente é esse? Então cuide primeiro da sua salvação, santifique-se, esteja na presença do Senhor, e as demais coisas, os Deus bons em sua volta, as pessoas que estão em sua volta, através de você, vão ser salvas também. É assim, permanecer firme. Louvado seja Deus. Devemos perseverar até o fim, como Jesus ensinou. Alguém lê para mim, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E ficar até onde, gente? Até o fim. Até o fim, né? Perseverar até o fim. É metade do caminho só? Não, até o final. Por isso que é uma corrida, né? Paulo até coloca, né, que a salvação é uma corrida. O atleta ele treina ali arduamente para poder chegar até o final, para poder ganhar a coroa. E nós, será que nós estamos ali treinando? O que é treinar? É orar, jejuar, buscar a Deus do Senhor, crescer espiritualmente. Será que nós estamos fazendo isso? Não estamos deixando os outros passar lá, nós estamos, em vez de correr, nós estamos andando. É uma corrida, nós estamos lá, não, de boa. Um dia eu chego lá. Chega não, os outros vão chegar, você vai ficar. É difícil a salvação. A salvação ela é dada, né? Ela é dada gratuitamente, por graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. É dada a nós. Agora a questão é permanecer com ela. É igual casar. Casar, beleza. Vai no cartório lá, assina o papel, acabou. Maravilha. Agora permanecer casado até o final, que é a luta. Que é a luta, ver dificuldade,
vai vir aquele atrito, né? De duas pessoas diferentes, de repente está no mesmo lugar. Aí vem choro de filho aqui, choro de filho, às vezes você está cansado, sabe, com um problema no trabalho, vem filho chorando, sua esposa ali brigando aqui, gritando, e você ali, Senhor, está difícil. É difícil, mas permanecer até o final. Temos que permanecer até o final. E a mesma coisa é a palavra do Senhor. Permanecer até o fim. Chegar até o final da carreira que não foi proposta, que é servir a Cristo. Louvado seja Deus. A esperança é a marca dos que herdam a promessa. Hebreus 6,12 diz assim, 6,12? Isso mesmo. Diz assim: não desejamos que vós torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam a promessa. Os imitadores daquele que permanecem fiéis, herdam a promessa. É igual, eu gosto muito do meu pastor. É até o pastor, tá, gente? Pastor simples, entendeu? Pego muito conselho com ele. Ele é meu pastor, eu tenho que imitá-lo, porque ele é ali que está ali de referência a mim. Quando Paulo fala de meus imitadores, como eu sou de Cristo, está falando com a população da época. Não, mas sou imitador de Paulo. Você sabe que ele fazia 24 horas? Porque nem, não está marcado ó, dia 1, dia 2 de Paulo até a morte dele. Você não sabe o que ele fez em detalhe, que é um resumo. Mas quem convivia com ele sabia quem era ele. E podia, não, realmente Paulo eu posso imitar. Porque é fácil, ele seja meus imitadores, mas aí começou a vida. Mas quem estava naquela época conhecia Paulo. Quem eu conheço aqui? É meu pastor presidente, pastor Silas. Então ele é minha referência. Eu sou imitador dele, sim. Mas imitador, não fica copiando. Mas assim, referente de modo de lidar, modo de fazer as coisas, modo de tratar as coisas, da forma que ele faz. Assim eu vou fazer. Entendeu? Modo de pastorear, eu observo tudo. Eu vejo os cultos de domingo que transmite lá da sede no outro dia. Culto de ensino também assisto. Porque eu quero aprender. Olha, ele fez isso, fez aquilo, ó, isso é bom. Olha, ele falou isso e aquilo, isso é bom. A palavra dele foi dura, amém, pega para mim. Sim, porque eu preciso ser corrigido também. Da mesma forma que eu estou aqui pregando doutrina para a igreja, ensinando, corrigindo, e eu também tenho que ser corrigido. Como é que eu faço isso? Assistindo doutrina, vendo a pregação do meu pastor presidente. Porque ele é minha referência. Como homem, tá? A minha referência é Cristo maior. Sim, mas assim, como homem, vivenciando ali, ele passa pela mesma dificuldade que eu, vive na mesma época que eu, né? Vive as mesmas provas, mesmas situações, mesmo governo, é a referência que eu tenho para lidar com todos os problemas. Entendeu? Mas claro, a minha referência maior é Cristo, mas eu vou pastor presidente, que é aquela pessoa que eu observo e copio. Amém? É a referência, seja meus imitadores assim, né? Andar junto com Cristo. Vamos lá, que ela está passando, para ver se eu consigo terminar. A fé também, a falta de fé em crer que você vai ser salvo, também pode ser perdida. 1 Timóteo 1,19, vamos lá para Timóteo, como ele falou. Também, lê para mim, por favor. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. É interessante aqui, né? Conservando a fé e a boa consciência. Evitando o quê? O naufrágio. Já pensou em naufragar espiritualmente? Em se afundar espiritualmente? Porque quando você entra no Evangelho, você entra no oceano da palavra, se você não permanecer firme, vai naufragar. Porque você tem que chegar ao outro lado. É interessante que Jesus, ele tem duas histórias, né, no Evangelho falando sobre isso, né? Os discípulos saem de um lugar, aí vem a tempestade, vem as provas, que é o meio do caminho da caminhada para te derrubar, para fazer você fraquejar, duvidar. Mas todos eles tinham que sair de uma ponta e chegar até o final, que era o outro lado. Só que no meio do caminho, sempre, né, observando também, sempre no meio do caminho, não é no começo. No começo é maravilha, tudo é bom, Jesus é bom, parece que as portas se abrem, né? Parece que tudo fica maravilhoso. E aí quando começa a endurecer ali, falar agora as palavras mais duras. Você já tomou leite, agora está na hora de você ouvir uma palavra mais dura. E agora fica difícil. O Senhor não fala mais como falava antes, porque antes você era iniciante, você era um bebê do Evangelho, agora o Senhor precisa conversar com você
você para amadurecer. E vai vir as provas duras, vai vir a dificuldade. Você vai passar a tempestade, você vai passar a luta. E o seu barco vai até naufragar. Só que não vai se perder um fio de cabelo e você não vai morrer. E vai passar. Vai ser difícil? Vai. Mas você vai chegar no final. Sofrendo, às vezes sim, vai chegar sofrendo. Vai passar por luta, vai chegar lá na luta. Mas vai chegar. Mas se você permanecer firme. Agora, se você fraquejar, só a misericórdia de Deus na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Vocês lêem para mim Timóteo 1,19, né? Lê para mim 1 Timóteo 6,10. 6,10, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos por muitas dores. Amém. Você percebeu que a maioria das vezes que alguém se desvia é porque arruma um emprego, no começo, né? Algumas pessoas, não todos, mas arruma um emprego que distancia ele do culto, né? Que ganha mais. Eu vou passar uma semana fora viajando, né? E mais assim, toda semana, no final de semana eu estou no culto, mas já está perdendo o culto de ensino, está perdendo o culto o tipo de oração, está perdendo o culto de oração a Deus. Aí está cansado no domingo, né? Não tem escola de escola dominical, não vai para o evangelho, está muito cansado, porque trabalhou demais, viajou a semana toda. Mas e aí? Como é que está a vida espiritual dessa pessoa? E o que levou essa pessoa? Em vez da pessoa escolher um emprego mais perto, né? Não vai ganhar tão bem, mas vai ganhar o seu sustento, mas preferiu ir para longe. Lá em São Paulo tem muito emprego que a pessoa vai para shopping, né? Aí o shopping tem a escala, cai a cada 2 meses ela consegue um domingo para congregar. E o resto do dia cai sempre dia que não tem culto. Como vai ficar a vida espiritual dessa pessoa? Mas por amor ao quê? Ao dinheiro. Porque vai ganhar bem. Não, pastor, é só uma temporada, né? 10 mil por mês aí, vai mudar a minha vida. Vai sim. Vai acabar com a sua vida espiritual. E o dinheiro que você vai ganhar vai acabar também, porque como e tem um ditado que eu afirmo: quanto mais ganha, mais gasta. Mais ganha, mais gasta. Não adianta. Eu vou ganhar, você ganhar 1.000, vou para 4.000. Não importa, vai continuar passando o mesmo aperto. Incrível que pareça, vai continuar passando o mesmo aperto. Por isso que a palavra de Deus vai ser fiel no pouco que no mundo lhe colocarei. É a fidelidade, é estar na casa do Senhor, colocar a obra de Deus em primeiro lugar, depois o resto das coisas. Por amor ao dinheiro, né? Por amor às cobiças, às coisas mundanas. Isso tem afastado muitos crentes, por amor ao modismo, por amor a andar na moda, né? Não, vou andar desse jeito, eu tenho que ser, como jovem, né? Tenho que ser descolado, como dizer, sempre uso mais essa palavra, não, mas usa ainda. Usa, então tá bom. Então não estou tão atrasado. Tão antigo, né? Perdão. Então o que acontece? Estou descolado, quero ficar bem, né? Meus colegas. Mas aí o que acontece? Começa a se parecer com o mundo e dele se parecer com o servo de Deus. Prefere parecer com a moda do mundo, né? A vaidade, né? E dentro parte da vaidade para mim que é um pecado. E de repente quer parecer mais com as pessoas lá do que parecer com o crente. Aí eu prefiro, você prefere falar assim, ser reconhecida como a bonitinha da escola, bonitinho da escola, do serviço, ou como não a crente, não, aquela ali é crente. Aquela ali é crente, ela não anda igual a gente, não, é diferente. Aquilo ali é diferente. É melhor ser diferente do que falar assim, não, a bonitinha ou bonitinho da escola. É colocar dessa forma, né? Tem outros nomes também, mas colocar no lado do sentido bom. Temos que sempre permanecer firme no Senhor. Em Hebreus, voltando para Hebreus, deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Hebreus 6. Diz assim: pelo que deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo
o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre o batismo, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a desonra. Isso é sério, né, igreja? Isso é sério. Você percebeu que tem pessoas que caíram feio no mundo, sabe? E tentam voltar, mas não permanecem. Tentam voltar e vem, aceita Jesus, sai de novo, vem aqui, visita e não consegue permanecer. E essas pessoas conheceram a promessa, foram batizadas com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo de Deus, conheceram a palavra, foram usados na obra. E de repente, caem no pecado, porque são conhecedores da verdade. Eu não vou pegar de novo aquele pecado feio, né? Que só tem misericórdia de Deus. Não estou falando que pecado tem tamanho, não, mas tem umas coisas que nos afastam realmente de Deus. E de repente sai. E a pessoa tenta voltar e não fica. Essas pessoas. Por incrível que pareça, existe isso. E a palavra de Deus afirma: é impossível que essa pessoa seja renovada de novo, seja alcançada pela salvação. Porque crucificaram a Cristo novamente. Porque eram conhecedores da verdade. Mesmo assim, decidiram provar o mundo, a prostituição, provar o mundo, entrar no espiritismo. Já percebeu que tem na mídia os artistas que era evangelho, de repente lá no espiritismo, fazer um monte de coisa? Como é que pode? Lá em Arajá tinha isso. Tinha uma filha da irmã de federação que ela saiu da igreja e foi lá para o outro lado, lá, para os Batuques, colocar assim, para não falar o nome. E saiu, cantava bem na igreja, conhecia a palavra, filha de obreiro, mas resolveu largar a palavra. Conhecedora da palavra, mas resolveu ir para o outro lado, sabendo o que tinha do outro lado, porque conhecia e sabia, mas escolheu. Será que essa pessoa volta um dia realmente como era antes? Claro que Deus tem misericórdia, sim, mas o apóstolo coloca bem claro: é impossível que essa pessoa volte a ser como era antes. É impossível. Mas a salvação, pastor, é de graça, né? Jesus ele padeceu por amor, mas para esta pessoa que virou as costas para o Evangelho, virou as costas para a cruz, não quis saber, mesmo conhecendo as bênçãos, provou as promessas do mundo vindouro, provou as bênçãos espirituais, comeu do maná de Deus, viveu as promessas de Deus, e de repente, olha, se vira, não estou nem aí, vou embora. E aí? É complicado. É as escrituras que estão falando, é a palavra de Deus que fala. As pessoas às vezes escolhem virar as costas para o Evangelho. Sim, as pessoas abandonam a verdade, né? Como nós falamos aqui. Em Apocalipse 3:5, se não me engano. Apocalipse 3:5. Deixa eu ver se é daqui mesmo. Aqui, isso mesmo. 3:5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai.
e diante dos seus anjos. Jamais arriscaria, né? De maneira nenhuma arriscaria o seu nome no livro da vida. O que vencer? E vamos colocar ao contrário. E ao que não vencer, será arriscado o seu nome no livro da vida. Porque se ele jamais faz a promessa de que permanecer fiel, o seu nome não será arriscado. E aquele que é infiel, será que vai ser arriscado no livro da vida? Porque quando nós aceitamos Jesus, né? Realmente antigamente ainda ora assim, sempre orava, Senhor, pega o nome dele, o dela no livro da vida, né? A gente tem esse costume. Mas e aí? E ao que não vencer? Ao que parar no meio do caminho? Será arriscado o seu nome do livro da vida. Já estou finalizando. Dê novamente para mim Mateus 24, 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que ficar firme nas objeções, que perseverar, né? Até o fim, este será salvo. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim, 2:12, diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a promessa. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, sabe, reconhecer quem é Deus. Fazer as coisas não só quando tem alguém presente, não é colocar as coisas, não está falando assim Deus, mas quando tem as pessoas perto. Ser fiel a Deus tanto aqui na igreja como fora da igreja. Ser fiel a Deus tanto na frente da sua esposa, do seu esposo, quanto fora da presença dele e dela. Ser fiel a Deus aqui na igreja, na presença, jovens, ser presente na presença dos seus pais, mas também fora da presença dos seus pais. Com temor a Deus e tremor, porque nós estamos falando do eterno Deus, Rei dos seis. Não estamos falando de qualquer um. Nós temos que temer, não ter medo, temer é diferente, tá? Ter medo de Deus é algo totalmente errôneo, mas temer, ou seja, temor, ou seja, respeito, respeitar a palavra do Senhor, respeitar o que o Senhor está pedindo, respeitar a casa de Deus, sabe? Saber que onde você está é um lugar santo, sabe? Não vir de qualquer jeito, vir com a mente preocupada lá fora, ou vir trazendo um monte de coisa lá de fora, ou vir de qualquer jeito aqui. Não, tem que vir com temor e tremor, porque nós estamos falando do Senhor, o Rei dos Reis. Amém, igreja? Que Deus ele possa falar mais nos nossos corações e que nós possamos desenvolver a salvação em nossas vidas, que nós possamos santificar a salvação em nossas vidas, estar diante do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, como sempre fala, e toda glória. Você sempre fala isso, né? Senhor, seja toda honra, toda glória, sempre glorifico a Deus, porque não podemos deixar de glorificar ao Senhor em nenhum minuto. Amém? Louvado seja Deus. As irmãs vão estar louvando ao Senhor. Nós vamos estar recolhendo as ofertas da casa de Deus. E que Deus possa falar mais nos nossos corações. Amém?
Aleluia. Glórias a Deus. Nosso a voz de Deus. Mesmo que seja quando ele puxa nas orelhas, né? É bom. Se ele puxa nas orelhas é porque nos ama, né? Que a palavra de Deus fala para nós que ele corrige aqueles que ele ama, porque ele quer salvar a todos. Igreja. Claro que Deus castiga o pecado. Eu vi e falo. Precisa da arca. É da arca, Francisco? Oi? Fala, Deus castiga aqueles ama, aquele que ama? Eu vi e falo. Deus Aqui é castiga. que ele ama, não? Mas eu vi e Se andar falo. no Deus obediente, Eu vou chamar de Não, Deus ele corrige, castiga. eu ainda falava, o pessoal assim lá, mas aí é meio esquisito, mas se dá. Então, não, bom. Igreja, quinta-feira, culto de adoração a Deus. Amanhã é bem provável,
estava esperando uma resposta, que nós já começamos a mexer ali para a nossa congregação ali no panorama. Tá bom? A gente fica triste que vai ficar alguns irmãos lá, né? A gente gosta muito deles. Mas a obra do Senhor, como disse o nosso pastor presidente, né? Ela nunca perde, ela tem a ganhar. Né? A gente não está perdendo, nós estamos ganhando. Porque, para a graça de Deus, a primeira igreja ali, né? Já começa a trabalhar ali, preparar ali o local para culto, né? Para demorar, até semana que vem a gente termina. E depois eu creio que o nosso pastor presidente vai estar, ele vai estar inaugurando ou nós vamos estar no ano que ele vem. E vai ser bênção, tá? Porque ali tem almas que precisam voltar para Jesus, pessoas que precisam ser ganhas de volta, né? Porque é longe para eles ficarem para cá. Então eu creio que ali, o pessoal que mora ali nas fazendas, ali ao redor também vão para lá, porque é mais próximo, tá bom? Então, quinta-feira, voltando ao aviso, novamente, culto de adoração a Deus, tá? Sexta-feira, ciclo de oração. Sábado, nós temos aula de música e reunião de obreiro, tá bom? E domingo, escola bíblica dominical, quarta lição, tá? Adolescente estuda, tá? Fala as coisas de vocês lá, aqui e ali, né? Depois estou procurando de vocês. E domingo à noite, culto da família. Igreja, quando fala assim, culto da família, a gente pensa assim, vem só a gente, da família mesmo. É culto da família, traga o seu familiar, traga o seu filho que não é crente, traga o seu esposo, sua esposa que ainda não serve ao Senhor. Porque é da família, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai derramar bênção, mas esteja aqui presente, né? Traga a família. Às vezes vem, deixa a família lá e vem sozinho. O culto é da família. É sempre completo, da família com Deus, né? Usa da família com Deus, entendeu? A sua família vai estar diante de Deus, ele está cultuando a Deus. Mas eles não são crentes, mas convida que uma hora ou outra ele vem, ou ela vem, escuta a palavra, né? O Espírito Santo toca no coração, de repente está aceitando Jesus, está congregando, fazendo uma obra aqui conosco. É assim que Deus faz, igreja, mas temos que se convidar, né? Não vem não. Amém? Só no domingo, tá? Toda a família, tá bom? E os irmãos, tá lembrando que eu coloquei no grupo, para eles em São Paulo, tá? Os irmãos estejam acertando aí, para que a gente possa, tá? Já reservou no ano, deixando tudo certo, tá bom? Se passar do prazo aí, eu vou cancelar, vai individualmente, como eu falei outro dia. Aí o pessoal, pastor, eu queria ir, agora não dá no carro, né? Carro comum. Aí eu vou só meu carro, tem 2 cadeirinhas, mas a esposa no meio, né? Então a gente tem que fazer por onde fazer as coisas certas. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus?